Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico, pós-graduado em geriatria e medicina intensiva, e aqui nesse canal você vai aprender como dominar o cuidado da pessoa idosa com dependência a partir do absoluto zero. Aproveita agora, já deixa seu like, já compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, que já me acompanha, e já se inscreve já no canal para receber as atualizações. Na aula de hoje nós vamos falar sobre herpes zoster no idoso. É um tema bastante importante, bastante prevalente na população idosa. Resolvi até falar sobre esse tema hoje porque, por coincidência, aí, nos últimos 2 dias eu atendi 2 pacientes com quadro de herpes zoster e hoje em dia é um quadro totalmente evitável. Na maioria das vezes a gente, através de vacinação, embora não haja disponibilidade na rede pública em algumas regiões, mas na maioria das vezes na rede privada, quando está disponível, a gente consegue uma eficácia bem grande de proteção com o uso da vacina. Então vamos falar um pouquinho do que é o herpes zoster. O herpes zoster é conhecido também como cobreiro, né? Tem esse nome mais popular, mais conhecido na população em geral. Geralmente é uma lesão, né, uma erupção que a gente chama na pele, bastante dolorosa. Geralmente ela vem em algumas regiões específicas do corpo, sempre obedecendo o trajeto do nervo na qual ela é responsável, né? Então, por exemplo, na maioria das vezes ela acomete sempre nessa região, sempre na metade do corpo, né? Então ela sempre respeita, né, quando não é disseminado, obviamente, né, na maioria das vezes. Então ela respeita geralmente um dimídio corporal que a gente chama. Então é uma lesão que geralmente ela dá na metade do corpo, certinho, tanto na região de trás quanto da frente. Se a gente dividir ao meio, ela só vai atingir uma metade do corpo. Geralmente são umas bolhazinhas, né, umas vesículas ou microvesículas de coloração um pouco avermelhado. A característica da dor é bem diferente de uma dermatite, de uma inflamação comum da pele. É uma dor muitas vezes descrita como uma ferroada, como uma queimadura, como uma agulhada, né? Mais para frente eu vou explicar o porquê da característica dessa dor. Então ela sempre tem um desenho característico, atingindo metade do corpo. Na maioria das vezes ela se dá na parte de tronco, né? Como se fosse respeitando mais ou menos o desenho do arco costal, da costela, podendo ir da frente até atrás, né? Até na região dorsal. Então, a lesão geralmente ela tem essa característica. O interessante dessa lesão, que já aconteceu até com alguns pacientes comigo, não é raro, é a dor se apresentar alguns dias antes de aparecer o quadro. Então, é o paciente que vem com uma dor mal definida, uma dor do tipo neuropática, que a gente chama, que é uma dor que não sabe diferenciar bem se é dentro da barriga, se é na pele. É uma dor que ela de vez em quando vem, de vez em quando vai embora, né, com essa característica tipo ferroada, sente sensação de adormecimento da pele. Então, com essa característica, nos primeiros dias, a gente já começa, com o tempo, com a experiência, a gente já começa a pensar em reavaliar o paciente, né, depois de 3, 4, 5 dias. E sempre avisar, se aparecer alguma lesão na pele, nessa região, imediatamente você deve retornar, você deve me ligar, né, você deve entrar em contato comigo ou procurar o hospital para ter uma reavaliação médica, né? E algumas vezes até, alguns pacientes, principalmente quando é dor mais no tronco, né, a gente já avisa, né, e realmente depois o paciente vem e fala, doutor, bem o que o senhor disse, mesmo realmente apareceu essa lesão. Alguns casos não, geralmente membro inferior, né, eu já peguei paciente tomando medicação até pensando numa artrose de quadril mais intensa, paciente que não conseguia andar por dor e assim, coisa de 5, 6 dias depois da dor apareceu a lesão. Aí fica fácil também dar o diagnóstico, né? Então realmente é bastante prevalente essa característica, né? A dor, o que é o herpes zoster, né? Qual é a origem, qual é a etiologia, qual é a causa do herpes zoster ou do cobreiro?
É um vírus, né, uma doença de ordem viral, é um vírus chamado vírus da varicela zoster, é o mesmo vírus da catapora, né, que fica depois que a pessoa adoece, geralmente na primeira infância, né, ou até um pouco mais com mais idade, ela pode ter a doença, que é a forma clássica, que dá aqueles pontinhos no corpo todo, que coçam, aquelas vesículas mais disseminadas, né, e depois da cura, o vírus fica latente, ou seja, ele fica alojado na região a gente chama do gânglio paravertebral, né, é num nervo que fica próximo da coluna, então ele fica dormindo lá, ele fica latente, né, fica hibernando, fica adormecido. Algumas condições podem fazer com que esse vírus acorde, né? Então, o paciente que tem imunocomprometimento, né, ou seja, um paciente que tem um câncer, né, os idosos de maneira em geral têm maior risco de desenvolver esse acordar desse vírus, né, que é o herpes zoster. Pacientes portadores de transplantados que fazem uso de imunossupressores, né, de medicações para diminuir a imunidade, para não dar reação ao órgão recebido. Pacientes que podem ter HIV, que é uma síndrome de imunossupressão adquirida, né? Então, existe uma série de fatores que podem propiciar o aparecimento do herpes zoster, ou seja, a imunidade cair um pouquinho e o vírus acordar, vamos dizer assim. A principal deles, que a gente vê mais no dia a dia, né, além de associado com idade, né, no idoso, é o estresse. Né? O idoso, muitas vezes, quando tem algum estresse agudo, ou por algum luto de perda do cônjuge, ou algum estresse mais agudo, ou até uma fragilidade maior por desnutrição, ele pode desenvolver o herpes zoster. Como que ele age? Por que ele dá essa dor? É uma dor característica diferente da dor de inflamação. O vírus, quando ele acorda, vamos dizer assim, desse gânglio paravertebral, ele vai caminhando através das fibras nervosas, né? Então ele acorda e vai como se ele fosse caminhando mesmo. Né? Nesse trajeto que dura de 1 a 3 dias, que é quando tem a dor, mas não tem a lesão, né? Ele não aparece na pele, nenhuma lesão. Então ele vai caminhando sem aparecer lesão na pele, causando dor. 3 a 4 dias depois ele estoura na pele, exatamente na região onde existe o trajeto, né, desse nervo. Aparece na pele, costuma dar a dor mais intensa, né, e aí é onde a gente começa a fazer o diagnóstico. Né? Então, por que dói muito? Né? Por que a característica da dor é diferente? É uma dor forte, uma dor mais intensa. Porque a origem da dor não advém de um processo de inflamação de uma carne, de um trauma, né, de uma pancada, por exemplo. A origem da dor está no próprio nervo, né, no próprio sensor da dor, vamos dizer assim. Então, eu costumo dizer que é como se fosse um fio desencapado. Né? Então, fica dando um estímulo, como se fosse um curto-circuito ali no nervo, produzindo dores terríveis. Né? Porque a dor vai direto já na medula, né? Segue já o caminho do nervo que está inflamado, já dá a ordem no cérebro de que existe essa inflamação, essa dor, mas sem um processo inflamatório, sem um processo traumático, vamos dizer assim, visível, né? Que justifique. Então, até a abordagem, né? O tratamento desse tipo de dor tem que ser diferente. Né? Geralmente os anti-inflamatórios comuns, os analgésicos mais simples, né? Como agem nessa via da inflamação, vamos dizer assim, ele não tem tanta efetividade. Né? Então, a base do tratamento deve ser, na fase inicial, enquanto tem a replicação do vírus, o medicamento para diminuir a disseminação, a chance de complicação, que são os antivirais, né? Que é o aciclovir, fanciclovir, tem uma série de medicações que agem para diminuir a chance de ter complicações, principalmente complicações neurológicas, oftálmicas. Né? Então, tem que ser feito esse tipo de medicação, que é o antiviral. A segunda medicação é medicação para dor mesmo, que tem que ser um analgésico forte, sempre titulando para que haja a dose de acordo com a resposta do paciente. Né? Eu costumo dizer, né, eu vou até fazer um episódio mais na frente, referente a dores, né? Dor crônica, dor aguda, aí no idoso. Né?
Então, a gente sempre tem que fazer a medicação na dose na qual o paciente, claro, respeitando a dose segura, mas na qual o paciente não tenha dor. Né? O mecanismo da analgesia para o paciente com analgésicos típicos, né, e opioides que a gente chama, que é o tramal, a codeína, né, o tramal é o tramadol, né, o tramal é de marca, o tramadol que é a droga, a codeína, né, que tem várias apresentações, Paco, Revange, Codipar, o Tilex, né, são essas as medicações, geralmente a associação de um analgésico fraco com um analgésico forte. Né, o fraco acaba essa associação potencializando a ação da medicação. A terceira linha que a gente tem que tratar são medicamentos que agem direto na dor, principalmente dor neuropática, que são os gabapentinoides, que é uma classe de medicamento que é a pregabalina, que é o mais comum, a gabapentina, né, que são as medicações mais usadas. Né? Então, assim, o nosso foco da aula de hoje não é tanto o tratamento, mas só estou pincelando um pouco as opções terapêuticas. É mais a gente saber identificar, né, e entender um pouco do que é o herpes zoster. Todo mundo, pelo menos, já conhece alguém que teve. Né? Alguns estudos falam que até 30% da população acima de 60 anos vai desenvolver, em algum período da vida, algum grau de herpes zoster. Mas e aí, como é que eu faço para evitar de ter esse quadro tão ruim que gera tanto sofrimento? Hoje nós temos opções de vacina, né? Temos, inclusive em junho, né? Hoje nós estamos em agosto de 2022. Em junho, ou seja, 2 meses atrás, foi aprovado até uma vacina nova, que é uma vacina com proteína, né? Então não é o vírus atenuado, que era a primeira, a mais antiga, a mais comum. Então teve esse lançamento até, e eu acho que é muito importante aí a gente tá falando um pouco e, se possível, tá fazendo a vacinação. A vacina, temos essas duas opções, né? Que é a vacina mais antiga, né? Que, se eu não me engano, acho que desde 2006 essa vacina já existe. Essa vacina, ela tem uma efetividade aí de 60%, 70% até. Geralmente ela é dose única. Se eu não me engano, deve estar girando em torno aí de uns 500 a 600 reais, com essa apresentação única. O tempo de proteção é de 3 a 5 anos. Então, de 3 a 5 anos, a gente sempre recomenda o idoso acima de 60 anos estar fazendo o reforço dessa vacina. Infelizmente, não é em todo lugar, como eu disse, né, na rede privada, na rede pública que tem, só na rede privada. Mas eu acho que é importantíssimo estar fazendo essa vacinação. Essa mais desse último lançamento é uma vacina que tem um índice de proteção maior, uma efetividade maior, né? Gira em torno de uns 90%, só que são 2 doses, em vez de ser vírus vivo, a vírus atenuado, né, que é a primeira, a mais antiga, ela é de uma proteína, então pode ser usado até em pacientes com imunossupressão maior, pacientes transplantados, né, pacientes que tenham maior risco aí de comprometimento imunológico, já pode estar fazendo uso dessa segunda vacina mais moderna. A grande importância também do herpes zoster no idoso é com relação, quando o idoso adquire, as complicações. Temos até, alguns números falam em 25% dos idosos podem ter uma complicação oftálmica, podendo levar até a cegueira. Então, a identificação rápida e precoce é muito importante. E aí, de 30% a 40% dos casos, pode gerar uma dor neuropática crônica, por meses ou semanas. Ou seja, o paciente já não tem mais lesão nenhuma na pele, mas eventualmente sente dores terríveis, dores excruciantes, né? Dores lancinantes, mesmo sem lesão aparente, dura semanas, meses, e o manejo muitas vezes é muito difícil, né? A gente tem que tomar doses altas aí de medicações adjuvantes, de opioides, que são analgésicos mais fortes, morfina, para poder promover alívio para esse tipo de dor, que é uma dor de fio encapado, vamos dizer assim, uma dor bem forte. Voltando a falar um pouquinho dessa vacina mais moderna, que teve lançamento há 2 meses, o preço está girando em torno aí de 800 a 900 reais a dose, né? Lembrando aí que são 2 doses, então dá mais ou menos aí uns 1.600 a 1.800.
Vai variar de clínica, vai variar de local para local, mas está girando em média desse valor, em torno desse valor. Eu recomendo para os meus pacientes, né, tá com essa vacinação. Quem teve uma vez pode ter outras vezes também. Quem já teve também deve ser vacinado, né, que é uma pergunta muito comum. Falou, doutor, eu tive já 2 anos atrás, eu preciso ser vacinado? Eu acho muito importante que seja vacinado. Tem que ser vacinado de novo porque existe, né, a chance de ter outras infecções também. Então a gente recomenda sempre a manter essa vacinação em dia, tá bom? Lembro que isso também gera bastante perda de funcionalidade, né? O que a gente não quer no envelhecimento ativo, que a gente espera, a gente não quer que tenha qualquer situação, qualquer doença, qualquer agravo que possa fazer com que o idoso perca a funcionalidade. A dor pode gerar depressão, pode gerar diminuição de alimentação. Ninguém com dor come bem, então não vai comer bem, vai perder peso vai perder massa vai ter sarcopenia, risco de queda e assim por diante. O paciente que tem dor não dorme bem, o paciente que não dorme bem vai ter alteração de humor, vai ter depressão, vai ter alteração também do sistema imunológico, vai ter alteração de nutrição também, né? Então ele começa a desenvolver até quadros demenciais até, que como gatilho pode ter sido um agravo aí por um herpes zoster, uma dor neuropática, uma dor crônica. Então, o papel fundamental do cuidador é identificar precocemente, para que seja tratado, né, precocemente o tipo de lesão, levar, né, ao profissional, ao médico que vai fazer a prescrição e dar o diagnóstico mais precocemente possível. A lesão no paciente que é mais demenciado, que é mais dependente, como ele não consegue relatar dor, muitos cuidadores ou muitos familiares que não, claro, não tem às vezes esse conhecimento, né, que é leigo no assunto, trata como uma alergia, né, passa essas pomadas para alergia, pomada até às vezes hipoglós para assadura, né, e o paciente que não consegue relatar, né, sente dores terríveis. Então, qualquer lesão cutânea associada à alteração do comportamento no paciente que não fale, no paciente que seja mais dependente, tem que ter avaliação médica para tratar inicialmente, né? Claro que isso a gente está falando já do tratamento precoce, né? Sempre o ideal é pensar na prevenção. Como a gente tem vacina para prevenir, o ideal é que já se faça as vacinas, tá bom? Então esse aí é o tema aí que eu queria falar um pouquinho hoje, né? Qualquer dúvida, qualquer situação pode colocar nos comentários, né? Eu sempre estou respondendo aí as perguntas. Se quiser uma avaliação de repente mais específica, eu acho que vale a pena, alguma dúvida, vale a pena até ou me chamar ou procurar mesmo um profissional de saúde, um médico geriatra que já acompanha o seu idoso. Se gostou do vídeo, já aproveita, já deixa o seu joinha aí, seu like, já compartilha aí com quem você acha que já teve, já tem, está às vezes, né, como é uma doença bastante prevalente, já para entender um pouquinho mais da doença. Já se inscreve no canal aí, toda semana a gente está colocando vídeos novos, vídeos bastante interessantes aí para que o cuidador e o próprio idoso tenha mais conhecimento a respeito das doenças, tá bom? Muito obrigado aí por ficar até aqui comigo e até a próxima.